Olá, bom dia, glórias a Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão na presença do Senhor para essa nova leitura, no dia 15 de novembro de 2022. Peço a Deus que possa estar abençoando você que se dispõe na sua presença, para que a palavra viva e eficaz venha a enriquecer o seu coração e possa te dar força, possa trazer paz. Glória a Deus diante do Senhor, nosso Criador. Abençoa, meu Senhor, glória a Deus, a todos aqueles que se colocam na sua presença, para que a sua palavra possa estar penetrando em seu coração com a revelação da sua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, Senhor, glória a Deus, em nome de Jesus. Abençoa mesmo. Peço a bênção do Senhor, aquele que está de aniversário hoje, aquele ou aquela, né? Sempre tem alguém de aniversário. Bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida dos seus entes queridos, sobre sua família. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para cada um daqueles que se colocam na sua presença. Amém, irmãos? A palavra de hoje, dia 15 de novembro de 2022. Livro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 1, ao capítulo 32, versículo 32. Sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante a tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águias os fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno de sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotaram. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais dos campos geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra, e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, como os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se
a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam a sombra no meio dos gentios. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia será precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás como os que foram transpassados à espada. Este é o Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que no duodécimo mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Eres semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus. Portanto, estenderei sobre ti a minha rede como reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E regarei com o teu sangue a terra aonde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu cobrirei os céus, e ennegrecerei as suas estrelas. Ao sol cobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu ennegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, às terras que não conhecem. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbará unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que no ano 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e às filhas das nações magníficas, às partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com o incircunciso. No meio daqueles que foram mortos à espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe farão desde o meio do inferno, como os que a socorrem. Desceram, jazeram como os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes,
e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que descem à cova. Ali estão príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Amém, irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 29. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegasse ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, mas só a terra, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, sendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Salmo 103, versículo 1, ao Salmo 114, versículo 8. Louvai ao Senhor, louvai. Servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus.
Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tivesse tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltastes com os carneiros e outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Amém, irmãos? Provérbios 27, versículo 18 a 20. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que Deus esteja ministrando essa palavra no coração de cada um. A bênção do Senhor é sempre viva. Glórias a Deus. Até amanhã. Deus abençoe.